Terça-feira, 14 de julho de 2020, eu sou Alexandre Matias, começando mais um Climatias. Como é que estão as coisas por aí? Aqui foi só comemorar que o tempo tava bom, aí fecha o tempo, esse dia branco, frio, com vento, pelo menos não tá chovendo. Porra, que vacilo, né? O inverno veio mostrar que veio. Infelizmente temos isso, mas é isso, né? Fora isso, vida que segue, vamos aí tocando essa vida enclausurada e bolando coisas para fazer para não ficar maluco em casa, né? No meio dessa enxurrada de más notícias que nos afeta diariamente. Mas ontem foi massa, fez mais um festa solo, galera colou, foi até altas. No fim eu me empolguei mais no final ali do programa, quando eu falei, já tá quase na hora de acabar. E cara, emendei uma sequência de músicas que, porra, saudade discotecável, puta que o pariu. Vamos lá. Que Matias de hoje é dia de livro, né? Terça-feira, e também é o dia em que eu abro pela primeira vez, para quem não está colaborando com o meu trabalho, a primeira edição do programa Polimatias, que eu estou fazendo com a minha amiga Polly Schobon. A gente está conversando sobre vários assuntos, né? A gente pega ali um gancho, um fio da meada, e a partir desse fio da meada a gente fala de livro, filme, disco, enfim, o que der na telha. O primeiro programa, a Polly sugeriu da gente falar sobre o Mystify, que é o documentário sobre o Michael Hutchence, o vocalista do Inexus, que está no Netflix. Puta documentário bom, mesmo que você não goste de Inexus, uma banda subestimada. Eu comento, inclusive, como há uma possibilidade daqui a 10 anos a gente se referir ao Inexus como uma banda clássica dos anos 80, como, sei lá, outras bandas clássicas já são referidas, como Cure, ou Sonic Youth, ou, sei lá, New Order. O Inexus ainda não está nesse patamar, né? Porque não tem uma história, apesar de todo a trágica morte do vocalista, né? Spoiler aí pra quem não sabe, mas enfim. Spoiler é tipo, então, Jimi Hendrix morreu com 27 anos, né? Tem que saber, né, bicho? Não vou falar como ele morreu, né? Porque também, né, se você não sabe da morte dele, então deixa, vai assistindo um documentário que ele trabalha muito com cena caseira, de vídeo caseiro, é muito bom, muito bom. A parte do relacionamento dele com a Kylie Minogue. Só que aí a gente pega, a Polly pegou esse documentário como gancho para falar sobre o perfume do Patrick Suskind, o livro do final dos anos 80, um livro sobre um psicopata. Não vou entrar mais em detalhes sobre o livro em si, a gente fala mais no programa, e eu vou falar mais uma vez sobre o documentário sobre o Beast Boys. Aliás, até um comentário rápido sobre esse documentário. Ele não teve a participação do Rick Rubin, que foi o produtor do primeiro disco dos Beast Boys e que de um jeito ou de outro ficou fora. Aí não sei porquê, qual foi a treta, se foi a agenda, enfim. Mas não chega a ser treta porque o Rick Rubin participou de um podcast com os dois Beast Boys remanescentes, o Ed Rock e o Mike D, falando sobre o tempo que eles trabalharam juntos e tal, e comentando que faziam 20 anos que eles não se encontravam. Mas nada por uma questão de rancor, nem inimizade, nada a ver, só aquela coisa, né? Muita coisa acontecendo e aí você acaba se distanciando de pessoas que na sua vida foram mais próximas. Né? Inclusive o que a gente está. Certamente esse papo veio por conta da quarentena, né? Se a gente não tivesse de quarentena, provavelmente o Rick Rubin e os Beast Boys iam estar fazendo mais coisas, mas mais um desses momentos aí que a quarentena vem funcionar como uma espécie de que eu sempre repito aqui, né? A coisa de olhar para dentro e tal, só que também para olhar para os lados e você retomar conexões. Né? É bem importante. A gente está passando aí por esse período, é bem importante a gente buscar isso. Inclusive, a minha convidada de hoje é exatamente isso, né? Eu vou começar o programa por ela, antes de falar do livro, né? Vocês já viram aí qual é o livro. E eu vou chamar a minha querida amiga Maug. Maug, mesmo aqui em São Paulo, eu já tinha perdido um pouco o contato. Eu gosto de brincar que quando sempre um amigo meu comenta assim, tô mudando para São Paulo, putz, que pena. Pô, mas como assim que pena? Tô mudando para tua cidade. Primeiro que eu não sou de São Paulo, né?
vim pra cá, mas moro aqui há 20 anos. E... Mas o lance é que São Paulo, ela é muito acolhedora por um lado, né? Uma característica que mudou no sentido de conforto, não no sentido do acolhimento emocional, né? Você consegue se sentir bem ali, umas coisas funcionalmente ali fácil, e isso faz com que a gente diminua o nosso ciclo, né? Então, quando amigos meus de outras cidades vêm morar em São Paulo, eu sempre falo, puta, a gente vai perder o contato, né? Porque normalmente é mais fácil eu ir para a cidade dele e encontrar com a pessoa lá do que se encontrar em São Paulo uma vez que essas novas rotinas são estabelecidas. A Malga eu perdi o contato também por conta da maternidade, né? Ela comenta isso, inclusive, na dica dela. E ela se mudou de São Paulo, né? Então aproveitei a quarentena para justamente retomar esse contato e pedir umas dicas para ela. Ótimas dicas, vem em duas partes, ela vai explicar por quê. E vou chamá-la para dar suas dicas para esse período. Diga lá, Malg. E aí, Matias? Que Matias? Muito feliz de estar participando, obrigada pelo convite. Eu vou falar primeiramente de criançada em casa. E a minha dica é pra gente tentar resgatar a nossa infância e trazer para a infância do nosso filho, né? Tentar tirar a criança da TV um pouco, do videogame e tentar consumir alguma coisa com eles, né? Alguma coisa que a gente gosta, que a gente gostava quando a gente era criança, um filme. O meu exemplo é o disco do Chico Buarque, Os Saltimbancos, 1977. Uma obra-prima, quem conhece sabe. O Chico adaptou esse musical de outro musical, um musical italiano. Ele conheceu quando ele se exilou na Itália. O Eu Musicante, do Sérgio Bartotti. Ele trouxe e ele só chamou fera pra tocar, pra cantar, Nara Leão, Miúcha, os caras do MPB4. É lindo, e musicalmente é intocável, é muito diferente da maioria absoluta de música infantil, que às vezes a gente nem aguenta ouvir. E eu falo desse disco porque eu conheci durante meus anos de maternidade muita gente que gostava de música brasileira e não conhecia, ou gente que conhecia e não lembrava, não mostrou para os filhos. Eu acho que tem que mostrar, e porque dá para entrar em várias questões, né? Desde valores, né, amizade, diferença, respeitar diferenças, né, até algumas questões políticas mesmo. Se seu filho for mais velho, acho que vale a pena. Bom, agora eu vou falar de rap nacional, um disco que me impressionou bastante, de 2019. É um EP, na verdade, colaborativo. O Roof. São 3 meninas, as 2 gêmeas MCs, a Tasha e a Tracy, o Quererê. E a produtora, que também participou com o vocal, a Ashira, que é talentosíssima. Vale a pena dar uma olhada melhor para quem não prestou atenção. São 5 hits, assim, e mostra como que as meninas vieram agora para arrebentar, né? Pra mim, que comecei a ouvir rap nos anos 90, que ainda tinha todo um machismo ali, poder escutar as meninas falando o que querem, sem pretensão de agradar ninguém, agradar a mídia, falar de questões assim, sabe, como sexualidade, poder, independência, trabalho, e a produção muito bem feita pela Shira, 100% feminina a produção, coisa difícil hoje em dia, né? Essa aí é uma vitória também. E o que eu falo é isso aí, escuta as minas, né? Vale a pena. Eu sou chato com rap, os beats bem legais, bem minimalistas. E as letras, assim, uma coisa mais... Você vê que elas têm bastante influência do funk, né? Embora tenha vários elementos ali no EP, dancehall, reggae. Então eu acho que tem que escutar, tá? Roof saiu em setembro de 2019.
foi a primeira parte, e a segunda parte ela explica porque dividiu em dois. Continue, querida. Voltando aí, porque mãe só tem sossego quando sai de casa. Fazendo um paralelo com as meninas do Roof, eu tenho outro disco para falar sobre, é o Circles, do Mac Miller, que saiu em janeiro desse ano, um disco póstumo, foi finalizado pelo John Bryan. O Mac Miller ele ficou famoso por ser o namorado da Ariana Grande, e nos últimos anos ele teve um relacionamento meio perturbado com ela, desmancharam, ele começou a falar sobre amor. É um paralelo entre as meninas do rap com os meninos do rap. Os meninos ficaram mais sentimentais e as meninas menos sentimentais, né? E é esse disco que eu queria falar, porque é um disco que eu acho que o Frederico Leal ia gostar muito, nosso amigo. E eu consigo até ler a resenha dele na minha cabeça. É muito louco. E eu vou ler um trecho de um livro pra vocês, que é sobre amor, né? Que o Mac Miller morreu de amor. Mas esse livro ele é sobre o amor de verdade, o amor nu e cru, amor nos tempos de cólera. Muita gente fez piada com esse livro agora na quarentena, mas é o livro do Gabo, né? Gabriel Garcia Marques. Quem gosta de palavras rebuscadas e poéticas vai adorar. Mas não fica esperando uma história de amor muito... porque não é. A partir do momento em que se afixou o édito do cólera no quartel da guarnição local, começou o disparo de um tiro de canhão a cada quarto de hora, de dia e de noite. De acordo com a superstição cívica de que a pólvora purificava o ambiente. O cólera se encarniçou muito mais contra a população negra, por ser mais numerosa e pobre. Mas na realidade não teve contemplação com cores nem linhagens. Parou de chofre como havia começado. E nunca se soube o número de suas vítimas, não porque fosse impossível estabelecê-lo, e sim porque uma de nossas virtudes corriqueiras era o pudor de nossas próprias desgraças. Matias, obrigada. Se cuidem, todos. Obrigado você, Mal, que saudade demais tua participação. Muito foda, e saudade Fred, né? Não tem o que falar. Quem conhece sabe. Fred Leal, nosso amigo que partiu já há um tempo. Saudade grande aí, faz uma puta falta. Eu só fico pensando isso, como é que ele leria tudo isso que a gente está vivendo hoje. Mas enfim, né? Deixa esse papo para outro ambiente, outra discussão. Falar de livro, né? Hoje o livro... Vou buscar a versão original, porque foi lançado no Brasil, mas eu não tenho. Eu comprei quando saiu. O The Circle, O Círculo, do Dave Eggers. Dave Eggers é um dos principais autores norte-americanos, contemporâneos. E ele conta essa história... Aquela hora que você folheia o livro e, caraca, tem um papel aqui dentro. Parada de viagem. Ler o livro na viagem, aí tem umas coisas de viagem no caminho. Aí eu gosto de levar esse calhamaço, assim, eu adoro o Kindle, mas eu sou do papel. Inclusive isso tem a ver com o assunto, né? O Dave Eggers, ele resolve inventar O Círculo, que é justamente uma camada digital para cima da rede social, que controla inclusive as redes sociais. É uma coisa que todas as pessoas começam a usar nesse futuro não muito distante, futuro bem próximo, na verdade. The Circle essa empresa é um paralelo entre a Amazon, o Google, o Facebook, claro, né, todas essas grandes empresas de tecnologia, e conta justamente como é que é não só o dia a dia de quem trabalha nessas empresas, como a noção que esses caras que trabalham lá têm em relação com o impacto do que eles fazem na vida das pessoas e o futuro sombrio que essas empresas de tecnologia estão segurando para a gente. Isso aí foi escrito antes da Cambridge Analytica, então não entra nem no escândalo, né, da Cambridge Analytica lá com o Facebook, que é a empresa que fazia os joguinhos de teste de personalidade e ao mesmo tempo sequestrava ali os dados que as pessoas colocavam no Facebook. Então essa discussão de fake news,
desse tipo de utilização dos dados pessoais nem entra no livro, né? Ele vai para um outro lado, que é o lado do controle, né? Até um dado momento do livro, não chega a ser propriamente um spoiler, mas o Círculo, que é essa rede social, essa empresa, né? Que é uma empresa que na verdade substitui a possibilidade de você ter que lembrar das senhas. Então é isso, você tem seu perfil no Círculo conversa com todos os seus as suas atividades online. Então é como se você passasse para uma empresa uma ficha ali de tudo que você faz na internet. E eles lançam em um determinado momento uma câmera que serve para você acompanhar a evolução de várias coisas, né? Seja simplesmente a segurança na porta da sua casa, seja a evolução de um paciente num determinado quadro clínico, seja a evolução de uma planta, a evolução de uma criança, a evolução de um levante antissistema, enfim. Ele cogita esse controle que a gente cede, né, através desses aparelhos em vários momentos do livro, né? O livro conta a história de uma personagem chamada May, que começa a trabalhar no Círculo, vai para tal da sede do Círculo, que é uma coisa maravilhosa, aquela coisa toda, tipo, tem tudo lá, sala de ginástica, hotel, come-se de tudo, tudo do bom e do melhor, porque ela conhece uma amiga dela que trabalha no Círculo, que abre essa indicação para ela, e essa amiga faz parte do que no livro eles chamam do Gang of 40, a camarilha dos 40, são 40 pessoas que acabam sendo uma espécie de conselho do Círculo e definem os rumos da empresa. Além disso, ele trabalha muito com essa mitologia do Vale do Silício, então tem 3 sábios que são os criadores do Círculo, um cara que é o gênio recluso, o cara que teve a ideia de criar o Círculo, mas ninguém sabe direito o cara é antissocial, não dá entrevista, misterioso. Tem um outro cara que é a face pública da empresa, né? O cara que está ali dando palestra, né? O Steve Jobs da parada, cara carismático, gente boa. E um terceiro grande homem sábio, né? Great Wise Man, na versão original, que é o cara dos negócios, né? O cara que está lidando tanto com governos quanto com outras empresas, para que a empresa funcione tudo bem, né? Cada uma pequena metáfora, um pequeno paralelo a vários personagens dessa mitologia do Vale do Silício, como eu tinha comentado, e a gente vai acompanhando a história da ascensão da May dentro dessa empresa. À medida que ela vai entrando, ela vai conseguindo entender melhor como as coisas funcionam, e é claro, né, por mais fictício que seja, conversa exatamente com o que a gente está vivendo hoje em dia. Não especificamente em relação à pandemia, mas em relação ao controle digital e ao futuro sombrio que essas empresas nos aguardam. O livro virou filme em 2017, o livro é de 2016 ou 2015. Vou ver certinho aqui a gente falar. Provavelmente está aí no título. Provavelmente não. Está no título, mas 2013. Não faz tempo. Achei que era mais recente. E ele virou um filme em 2017, um filme com o Tom Hanks, com a Emma Watson. Mas falaram mal do filme, assim, nem cheguei a ver. Tenho uma certa curiosidade, até uma certa curiosidade mórbida, mas não fui atrás, né? Se alguém viu aí e tem algum comentário, o que eu li é porque no livro tem várias histórias que se entrecruzam e no filme eles acabaram sacrificando algumas histórias para conseguir contar essa história no período de 2 horas. O filme saiu em 2017, se alguém recomenda, dá um alô aí, ou se não recomenda, explica por que não recomenda. É isso, chegando ao fim de mais um Climatias diário, e tem que aprender agora que esse horário da saída é o horário em que eu faço anúncios finais, né? Esse momento aí que você vê várias coisas, algumas com foco, outras sem. O que está acontecendo? Não dá para sacar direito. Eu estou vendo. E esses anúncios finais é que amanhã, quarta-feira, sai a minha newsletter. Se você não assina a minha newsletter, escreve lá no Trabalho Sujo por e-mail, @gmail.com, que eu te incluo nessa lista. Mas por enquanto é isso, né? Sabe como é? Amanhã, tudo de novo.